Salve improváveis, tudo certo com vocês? Ciclo de 4 anos, dias contados para o fim do ciclo do Bitcoin. Isso aconteceu nos 2 últimos ciclos e tem muita gente falando que esse ciclo acabou justamente por causa disso. Então hoje a gente vai entender se realmente esse ciclo de 4 anos, de datas muito próximas de topo, que sempre fizeram parte de todos os ciclos do Bitcoin, vão continuar assim ou talvez dessa vez seja realmente diferente. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Hoje a gente vai passar por várias métricas, por vários dados macroeconômicos e vou mostrar para vocês porque, na minha opinião, o ciclo de 4 anos morreu nesse ciclo aqui e a gente vai continuar tendo uma alta nos próximos meses, tá certo? Então, fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece, chega deixando aquele likezinho, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Já manda para aquele teu amigo que também tá meio assustado com o que tá acontecendo aí no mercado. E se inscreve no canal, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com vídeo novo. Então se tu não tiver inscrito, provavelmente o YouTube não vai ter notificado o nosso vídeo novo. E tu vai perder um conteúdo bem relevante aí do outro lado. Bora então, e vamos entender tudo sobre por que, na minha opinião, o ciclo de 4 anos morreu. Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Então cá estamos, né, com o nosso gráfico de topos de mercado. Então aqui, como a gente pode ver, né, se a gente pegar aqui e trazer uma linha, né, reto aqui para baixo, a gente vai ver que nós já teríamos, né, chegado ao topo de mercado. Então aqui são, né, os últimos ciclos, né, cada um aqui com a sua determinada cor. E aqui, então a gente vê que por esse gráfico aqui, nós teríamos batido justamente ali em outubro, né, que foi o nosso all-time high de 126 mil dólares, o topo de mercado desse ciclo, e que agora estaríamos entrando num possível bear market, como aconteceu também nos outros ciclos, beleza? Só que, por que, na minha opinião, isso não condiz com o que estamos vendo neste ciclo? Primeira coisa, né? Então aqui, últimas notícias, né? Federal Reserve, né? O famoso Fed, ele acabou de anunciar, né, no dia 1º agora, então, o fim do aperto quantitativo, né, o fim do QT. Já estava programado, né, para o dia 1º de dezembro, então, oficialmente, né, está aí encerrado o aperto quantitativo. O que isso significa, Rob? Significa que o Fed vai parar de tirar liquidez do mercado a partir de agora. Isso significa que automaticamente começa a ser injetado liquidez no mercado? Não, porque para isso a gente precisa do QE, que é o Quantitative Easing. Mas ele geralmente vem na sequência, né, do Quantitative Tightening. Então, é encerrado o aperto quantitativo, geralmente leva alguns meses, né, para o Federal Reserve ali, o Fed, ele vê como é que vai ser esse balanço, né, como é que vão ser as coisas, para assim que eles perceberem que não vai dar a volta, né, eles começarem a injetar liquidez, dando início, então, ao Quantitative Easing. E, geralmente, os mercados, como eles são já preditivos, né, eles acabam precificando esse tipo de coisa antes mesmo de acontecer. Então, isso também pode ser, né, uma das coisas que ajuda a nos mostrar que o mercado começou a precificar melhor aí, né, nos últimos dias. A gente pega hoje, né, a gente tá vendo aí o Bitcoin voltando na casa dos 91 mil dólares, saindo lá de 80 mil há poucos dias atrás. Então, tudo isso vem congruindo, né, para que as coisas comecem a melhorar no mercado cripto. Vou mostrar algumas outras coisas importantes aqui para vocês também, para que assim, né, vocês possam também ter mais informações sobre tudo o que vem acontecendo aí, vamos dizer assim, nos bastidores aí, né, do Bitcoin e das criptomoedas. Beleza? Inclusive, né, temos aqui então uma postagem do senhor CZ, né, o dono aí da nada mais nada menos da maior corretora cripto do mundo. E o que ele repostou, inclusive, né, o post anterior aí que a gente estava falando, né, e o que ele colocou aqui. O que isso significa? Uma pergunta, né? Hora do quê? Que seria o Quantitative Easing, né? Então, até o CZ da Binance aí, né, já tá com esperanças de que, possivelmente, nos próximos meses a gente comece a ver o QE, que é o Quantitative Easing, que é quando o Fed, ele começa a jogar mais dinheiro no mercado. Inclusive, vou mostrar para vocês também, aqui nos nossos dados, que ele já começou a fazer isso por baixo dos panos. E isso é muito importante pra gente, por quê? Porque esse dinheiro sendo injetado no mercado, ele também vai respingar, e bastante, nos mercados de risco, como, por exemplo, nas criptomoedas. Outra coisa importante da gente olhar aqui também, é essa questão aqui, ó, do Binance Bitcoin, né, stablecoins, que é a reserva, no caso, né, de stablecoins, que ela acaba de atingir aí, né, as mínimas do mercado em baixa. Então, esses níveis, eles não eram vistos desde 2018 e 22, que foram justamente os momentos, os piores momentos aí do bear market. E a gente tá vendo isso agora. E o que costuma acontecer depois disso? Geralmente, isso é seguido por uma bomba forte, né? Uma baita explosão de preço no Bitcoin aqui. Então, mais um dado interessante aqui pra gente corroborar com tudo isso que a gente vem estudando aqui. Continuando, agora, postagem aqui, né, da Bitcoin Magazine, onde ela fala que a Grayscale, né, ela disse que o Bitcoin, ele pode estabelecer novos recordes, né, novas máximas históricas a partir de 2016, provavelmente não seguindo o ciclo dos 4 anos que a gente já está acostumado. E por que até a Grayscale, que é uma das maiores gestoras de fundos do mundo, está falando isso? Porque
os últimos ciclos de 4 anos, eles foram balizados pela macroeconomia, onde a gente tinha corte de juros, a gente tinha todos os fatores congruindo para que o Bitcoin e as criptomoedas, elas tivessem esse bull market, né, equilibrado, vamos dizer assim, com a macroeconomia. E o que está acontecendo nesse ciclo? A gente está extremamente atrasado. Os cortes de juro não estão acontecendo, a liquidez não está entrando no mercado e estamos ficando refém dessa ingestão de liquidez justamente para ver as criptomoedas subirem. Se a gente pegar todo esse ciclo, a gente vai ver que o Bitcoin foi um dos únicos que realmente performou. As outras criptomoedas não performaram quanto todos esperavam. Por quê? Porque faltou liquidez. Então, a partir do momento que o Fed começar a cortar os juros, que começar a migrar, né, do Quantitative Tightening, que fez o encerramento agora no dia 1º de dezembro, para o Quantitative Easing, que é onde ele começa a injetar mais liquidez no mercado, aí sim podemos ver o Bitcoin, inclusive, batendo novas máximas históricas e as altcoins menores se aproveitando dessa injeção de liquidez que vai vir a mercado. Beleza? Então aqui, mais um dado relevante. A Grayscale, nada mais, nada menos que uma das maiores gestoras de fundos do mundo, falando justamente o que a gente vem falando aqui. Pode ser que o ciclo se alongue por causa da macroeconomia. As criptomoedas dependem muito de ter dinheiro no mercado. Esse dinheiro estava sendo sugado do mercado pelo Quantitative Tightening e não colocado a mercado como é feito no Quantitative Easing. Então tudo pode mudar a partir de agora. Outra postagem aqui bem relevante, né? Inclusive, se vocês não seguem esse cara, sigam lá, né? Titã Cripto, que é um cara bem relevante aí, né? Traz vários conteúdos bacanas, né? Pra gente poder estudar e tudo mais. E o que ele postou aqui? Que o Bitcoin, ele está numa divergência de alta oculta semanal. E essa divergência de alta está formando, né, se formando no RSI semanal. Se confirmado, o salto poderá estender-se a curto prazo, mesmo dentro de uma estrutura corretiva mais ampla. Então, como a gente vê aqui nas fases anteriores, né, onde ele selecionou aqui, ó, quando a gente teve essa mesma divergência do gráfico do Bitcoin com o RSI semanal, o que aconteceu depois foi uma alta bem exponencial. A gente viu essa divergência aqui, onde a gente viu, né, acontecendo aqui, o que aconteceu depois, lateralizou por um tempo e depois subiu. O que está acontecendo agora? A mesma coisa, lateralidade lá em cima, aqui também, e aqui a divergência no RSI. O que podemos ver a partir daí, talvez uma lateralização aqui por um tempinho e depois uma explosão novamente, como aconteceu aqui no gráfico anterior, beleza? Outra notícia bem importante, tá? Sobre o Fed, que é o quê? O Fed acaba de encerrar 3,5 anos de aperto quantitativo, né, que foi o que a gente falou. Encerrou o QT no dia 1º de dezembro aqui. E ao mesmo tempo, ele adicionou discretamente 13,5 bilhões de dólares ao sistema bancário por meio de acordos de recompra overnight. Então, como a gente pode ver aqui, nessa imagem aqui, essa injeção de liquidez que ele fez aqui de 13,5 bilhões foi uma das maiores de todo esse ciclo. Na verdade, desse ciclo foi a maior. Se eu não me engano, ela só perdeu para a injeção que houve no Covid e mais uma outra, se eu não me engano, em 2018. Mas ela é a terceira maior injeção de liquidez até hoje feita pelo, né, Fed aqui. A gente já tá vendo o reflexo disso no mercado. Por quê? Porque isso aqui foi feito, né, como a gente pode ver aqui, ó, no dia 1º de 12 de 2025. E o que a gente está vendo hoje, dia 2, né, a data que eu estou gravando esse vídeo, todas as criptomoedas respondendo. Bitcoin voltando aos 91 mil dólares, criptomoedas menores, né, altcoins respondendo bem, aí, né, a esse dia aqui. Então, podemos ver, né, a partir de agora as coisas melhorarem, porque por baixo dos panos, o Fed já começou a injetar liquidez no mercado com 13,5 bilhões de dólares na data aqui do dia 1º desse mês. Então aqui, né, tem a nota, né, que a gente encontra lá no site. Seguindo, outra notícia bem importante aí, né, que fez bastante barulho no mercado, foi essa daqui sobre o Bank of America, né, onde eles, né, que tem mais de 1,8 trilhão de dólares em ativos, eles agora estão recomendando aos seus clientes uma alocação de 4% para Bitcoin e criptomoedas. Então, olha a grana que essa galera aqui tem em custódia, né? Eles têm mais de 1,8 trilhão de dólares em ativos e eles estão recomendando, né, uma alocação de 4% para os seus clientes em criptomoedas. Então, imagina se esses 4% aqui realmente migrarem para as criptomoedas, o boom, né, que a gente vai ter no mercado, entrando bilhões aqui, né, desses 4% desse 1,8 trilhão de dólares que eles têm em custódia. Então isso também chamou bastante atenção no mercado, né? Também aí deu uma animada, de certa forma, no mercado. Também decidi trazer aqui para vocês, justamente para a gente congruir com todas as outras informações que eu venho trazendo desde da nossa primeira aba aí. Outra coisa, né, importante que geralmente acontece e geralmente marcam fundos do mercado é um FUD em cima do Tether, né? Já aconteceu outras vezes, né? Como a gente pode ver aqui, ó, estão todas as vezes marcadas, né, por flechinhas. E o que aconteceu? Que tentaram matar a Tether, né? Quando houve depeg, quando, né, deu problema lá na Bitfinex e tudo mais. E todas as vezes depois o que a gente viu, né?
dá para ver bem aqui, ó, todas as vezes onde tem a flechinha foram onde houveram esses FUDs aí sobre a Tether. O que aconteceu depois? Explosão aqui, aqui mais 2 FUDs que criaram, o que aconteceu depois? Explosão aqui, aqui mais um FUD que criaram, mais um outro aqui na lateralidade, o que aconteceu depois? Mais uma explosão, mais um FUD aqui numa caidinha do mercado, explosão e agora novamente. Será que a história ela vai rimar e vai levar-nos novamente para mais um rally de alta aqui, ou será que agora veremos isso não acontecendo mais? É isso que veremos nas próximas semanas. Vemos então, mais uma vez, né, para o Fed Watch, né, que é o quê? É a próxima reunião do Fed. Então, a próxima reunião, ela vai ser daqui a 7 dias, né, 18 horas, é dia 10 de dezembro, a próxima reunião, e hoje estamos com a precificação de 89,2% para que haja mais um corte na taxa de juros e somente 10,8% para não haver esse corte. Então, isso aqui mudou muito, né? Eu lembro que logo depois da última reunião do Fed, por ele ter falado lá e tudo mais que possivelmente não teríamos corte na próxima reunião, o mercado havia precificado aqui 70% para não ter corte e 30% para ter corte, né? E agora, já com todas as coisas que andaram acontecendo aí depois, né, dessa reunião, a gente novamente está aqui praticamente em 90% para um novo corte e somente 10% para não. E geralmente, tá, de todas as vezes que eu vi essas probabilidades aqui, nenhuma até agora errou, né, dentro do que a gente espera para a próxima reunião. Então, temos 90% basicamente de chance de um novo corte. O que isso significa? Mais liquidez para mercados de risco, porque as pessoas retiram liquidez do banco americano, né, dos títulos do governo que vão estar pagando um juros menor e acabam pegando esse valor e migrando para capitais de risco, seja a bolsa, seja criptomoedas ou outras formas de investimento. Então aqui a gente tem a questão da comparação, né, como a gente pode ver como foi mudando, né, aqui a gente tinha 30%, né? 37% de probabilidade, depois foi caindo para 14, foi caindo para 13, hoje estamos em 10. E aqui ao contrário, né? Nós tínhamos 63%, depois fomos para 85, 86 e hoje estamos com 89% de possibilidade de corte. Aqui também, né, outra coisa que a gente gosta sempre de olhar, né, a questão dos mercados preditivos. A Polymarket também tem um alto índice de acerto, né, quando se trata desses tipos de predições. Inclusive a gente viu, né, na própria eleição americana, como contrariando todas as pesquisas que eram feitas nos Estados Unidos, o Polymarket acertou que o Trump ele ganharia as eleições muito antes disso acontecer. E aqui, o que a gente tem então, né, sobre a decisão do Fed em dezembro, que é no dia 10, né? Aqui nós temos hoje no Polymarket, né, mais de 90% aqui também de que teremos um corte de juros. Na verdade, a gente tem aqui, ó, um corte de 25 pontos base, 93% de chance contra basicamente aí 7, né? Aqui tá marcando 8 de não corte. Então, mais uma métrica, né? O Polymarket aí, o nosso mago das predições cripto, ele geralmente acerta também. Então aqui mais uma probabilidade de 93% de termos um corte na taxa de juros americana também no dia 10. Outra coisa importante que saiu essa semana, né, é que possivelmente o Jerome Powell, né, que é hoje o presidente do Fed, ele será substituído por Kevin Hassett, que é quem? Ele é o principal nome, né, do governo Trump sobre, né, criptomoedas. Então, né, ele é um assessor econômico da Casa Branca, né, conhecido por sua postura favorável às criptomoedas. Então, isso também anima o mercado. Por quê? Porque hoje o Jerome Powell, né, ele não é tão, vamos dizer assim, propício a essa facilitação ao universo cripto. Já o nosso querido aqui, Hassett, né, ele é diretor do Conselho Econômico Nacional do governo do Trump. E ele é responsável por supervisionar o grupo de trabalho que tem sobre ativos digitais que foi criado por Trump. Então aqui a gente tem, né, mais uma bela de uma notícia, né, para o universo cripto, que teremos aí provavelmente o presidente do Fed que tem afinidade, né, com o universo cripto, que ele é um cara aqui que ele é diretor do Conselho Econômico Nacional, né, que trabalha sobre os ativos digitais que foi criado por Trump. Então, possivelmente teremos mais cortes de juros ainda, justamente para fomentar o mercado cripto. E outra coisa, né, quando a gente vem aqui novamente para o nosso Polymarket, né, para verificar as chances disso realmente acontecer. Então aqui, quando a gente pega, né, então a questão aqui do presidente do Fed, né, o próximo presidente do Fed, aqui pede, né, se esse presidente ele será anunciado antes de 2025, e o que a gente tem aqui? 82% a gente tem, né, que não será anunciado até dezembro. Então a gente está entrando agora em dezembro, né, seria somente até o final do mês, mas o que a gente vê aqui? O mais cotado, né, para ser o próximo presidente do Fed é justamente quem? Ele, Kevin Hassett, com 13,4%, isso sendo, né, essa votação para ser anunciado agora até dezembro. Mas se a gente pegar numa outra predição que tem lá para saber qual que será o próximo presidente, né, do Fed, a gente vai ver que ele lidera também, né, com bastante folga sobre os demais concorrentes, vamos dizer assim, né, que estão aqui
nas predições. Então, possivelmente é aquilo, né? A gente vai ter um corte de juros agora, em dezembro, né, dia 10, provavelmente 25 pontos base novamente, e aqui provavelmente o próximo presidente do Fed será justamente Kevin Hassett, aí o diretor, né, do plano econômico do governo Trump, que é justamente pró-criptomoedas. Então tudo isso conflui aí, né, para que tenhamos possivelmente uma continuidade de alta nos próximos meses, que tudo que a gente foi mostrando, inclusive até agora, né, vai congruindo aí, para que possamos justamente dar uma continuidade de alta até início aqui, né, provavelmente primeiro trimestre, semestre, né, de 2026. A gente vem para outro gráfico, né, sobre a questão do profit loss, né, que é o quê? É a realização de lucros ou perdas no Bitcoin, né? Então, on-chain trader realized price and profit loss margin, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma das maiores realizações de prejuízo dos últimos tempos, né? Se a gente pegar aqui o gráfico, né, que ele mostra que desde 2021 até agora, 2025, nós temos a maior realização de prejuízo já vista desde 2021. Então, o que que isso quer dizer, né? Que os traders on-chain de Bitcoin atingem uma zona de dor recorde nesse ciclo, né? Já se passaram 2 semanas desde que essa categoria de investidores vem percebendo perdas que variam de 20 a 25%, o que reflete claramente o comportamento de capitulação. Beleza? Seguindo, outro gráfico, né, que pode ser que se repita, que já aconteceu anteriormente, né, é o quê? É essa lateralização aqui, né, onde fica justamente preso nesse quadrado aqui, né, nesse range de liquidez aqui, depois ele rompe para baixo, faz uma nova acumulação aqui, para depois fazer o quê? Para depois empurrar novamente para cima. Será que veremos isso novamente? É o que está dando as caras aqui, né? A gente fez um topo duplo aqui, fez um topo duplo aqui, desabou. Fez um topo duplo aqui, desabou. Acumulou aqui embaixo, fez um topo duplo invertido aqui. Será que veremos um novo topo duplo invertido aqui para explosão novamente de preço? É isso que a gente vai ver nas próximas semanas também. Outra coisa importante, né? Suporte das altcoins. A gente tá no suporte aqui bem crítico, vamos dizer assim, né? Das altcoins. Então a gente veio segurando em todo o ciclo, né? Nesse suporte aqui. E geralmente o que aconteceu depois que tocamos essa linha de suporte que veio seguindo em todo o nosso ciclo aqui. Geralmente depois do toque a gente vê uma disparada no preço das altcoins. Será que veremos isso novamente agora? É isso que a gente vai ver nas próximas semanas também. Mais um dado que vamos estudar e que vamos esperar para ver se vai novamente acontecer ou não. Mas aqui estou eu para trazer os dados para vocês para analisarem da melhor maneira possível também aí do outro lado. Seguindo, outro gráfico importante, né, é o preço justo que o Bitcoin deveria ter, tá? Aqui é um cálculo, né, que eles fazem sobre a liquidez global e o preço do Bitcoin, e segundo esse gráfico aqui, né, as métricas que ele calcula aqui, o preço justo do Bitcoin deveria ser 165 mil dólares. Hoje estamos aí na faixa dos 91, né? Então, para ele atingir esses 165 mil dólares, que seria o preço justo, né? Conforme esse gráfico aqui, teríamos que bater um novo all-time high aí nos próximos meses. Será que veremos isso também? Ou será que é mais um gráfico que não vai funcionar e que teremos que descartar para os próximos ciclos? Tá aí mais um dado para a gente corroborar com os estudos do vídeo de hoje. E para finalizar, galera, a questão então do carry trade lá do Japão, tá? Por quê? Porque a liquidação do carry trade do iene, ela ainda não está realmente acontecendo. Por quê? Porque quando os mercados eles realmente caíram, por exemplo, a gente viu isso em 2024, né? O VIX, ele disparou agressivamente. Só que dessa vez, a volatilidade ela está permanecendo baixa. Então isso está sugerindo que o movimento atual, ele está longe de ser um cenário de queda total no carry trade. Então como a gente vê aqui, ó, a gente teve o carry trade aqui, né? Deu esse pico aqui, ó, de volatilidade, né? Depois a gente viu descendo novamente aqui, e olha agora como a gente está com essa volatilidade comprimida. A gente não teve esses picos de volatilidade agressivos, né? Como a gente teve aqui em 2024, quando o próprio VIX ele disparou agressivamente. Então, será que realmente está acontecendo essa liquidação em massa? Ou o que está acontecendo aí? O que tem por trás disso tudo? Será que não é só mais um FUD para gerar medo na galera? Para acabar de raspar todas as sardinhas que estão aí no mercado agora e ainda não saíram? Então, fica aí mais uma coisa para a gente corroborar com os estudos do vídeo de hoje e para a gente ter em mente, né, para tomar aí as nossas melhores decisões, beleza? Então, galera, por hoje seria basicamente isso, né? Queria trazer aqui vários dados para vocês, porque o que eu vejo pelo YouTube aí, né, é só ruas de sangue, né? É só todo mundo falando que acabou o ciclo de alta, que não tem mais o que fazer e tal. É óbvio que tem dados que mostram que pode ser que a gente esteja entrando em bear market. Tem, não tem como a gente não dizer isso. Mas, como eu trouxe aqui para vocês, também tem vários e vários dados que indicam que possamos ter uma continuidade no ciclo de alta para o primeiro trimestre de 2026, quem sabe até o primeiro semestre também de 2026. Justamente por quê? Porque a gente vai ver
injeção de liquidez vinda do Fed, como a gente já viu agora, esses 13,5 bilhões de dólares que foram injetados, a gente provavelmente vai ter corte na taxa de juros, fazendo com que também os investidores aí, né, do Tesouro Americano, né, eles acabem migrando para ativos de mais risco para buscar maiores rentabilidades, já que o governo, né, não vai estar pagando juros tão bons assim como estava pagando até então. Então tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e a gente vai estar aqui para tentar surfar tudo isso da melhor maneira possível. Seja a gente adentrando aí no próximo 3 a 6 meses de bull market para finalizar o ciclo realmente, ou a gente realmente virando aí e vendo o preço do Bitcoin indo para um bear market. E aí assim a gente vai migrando também a nossa estratégia para poder surfar tudo isso da melhor maneira possível. Tá certo? Então por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.